e receber dela em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, abra aí em Colossenses capítulo 2, para a gente estar meditando e, como sempre, tirar daqui o melhor de Deus, né? Recheado do favor de Deus nas Escrituras. A gente vai estar meditando hoje no capítulo 2 de Colossenses, do verso 1 a 10. A gente compreender algumas coisas aqui é importante para a nossa saúde espiritual. Amém? Amém? Você que está em casa também pode estar abrindo sua Bíblia, acompanhando, procurando entender um pouco mais, e que Deus abra os nossos olhos em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos ler? Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quanto não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias vãs, sutilezas, conforme tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Só até aí. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te dou graça, Pai, nos ajuda hoje por meio do Espírito Santo, conduzindo a tua palavra, nos dá o entendimento, Pai, e compreensão das Escrituras. Te dou graça, Pai, por uma mente aberta, olhos espirituais abertos, um coração aquebrantado, para receber do Senhor, Pai, da forma que precisamos ouvir, não da forma que queremos ouvir. E damos graça, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que os irmãos recebam da tua palavra, Pai, segundo o Espírito Santo. E damos graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, a igreja de Colossos, né? Ela é uma igreja que... Essa carta, na verdade, aos Colossos, ela se estendia ali a Colossos e a Laodiceia também, né? Então, Paulo ele tinha um propósito aqui de enviar essa carta para que os de Laodiceia e dos Colossenses recebessem essa palavra e que fosse confortado com ela, e também tratando alguns pontos que a igreja precisaria ser tratada devido à cultura daquela região também que estava sendo estabelecida, né? Então, a cidade de Colossenses não tinha tanta importância já nos tempos de Paulo. Ela não era tão importante assim no meio econômico, no meio daquela sociedade. Por quê? Quando os romanos começam a fazer estradas, rotas, né, da cidade de Colossos, a cidade de Colossos ficou fora dessa rota. Ela não participava dessa rota. Então ela começou que uma cidade meio que esquecida. Ela foi ficando esquecida porque não fazia parte dessa rota, né? E por causa disso a cidade começou a entrar em um processo de decadência. De todas as maneiras que você possa imaginar, a ponto de desaparecer. Então ela ficou de fora das 7 cidades, né? Mas ela foi uma cidade muito importante durante o Império Grego, há uns 270 anos antes de Cristo, para a economia, né? Ela produzia uma lã, que tinha uma lã que era bem especial, que chamava colosso.
que aí dá o nome da cidade dos Colossos, né? Os Colossenses, a igreja de Colossenses. Eles produziam essa lã, então era muito importante, mas depois, com o tempo, ela passou a ser esquecida por causa dessa rota romana que já não mais passava por lá. E começou a ficar meio esquecida entre as outras cidades. Então foi um tempo muito oportuno para o apóstolo Paulo enviar essa carta aos Colossenses, né? E isso, depois que ele envia essa carta aos Colossenses, tratando alguns pontos, 2 anos depois, 60 anos mais ou menos, não, 2 anos depois, né, já no ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto muito grande que praticamente sumiu com a cidade. Ou seja, além de esquecida, né, economicamente, o movimento todinho aí do Império Romano, ainda veio um terremoto e praticamente acabou com a cidade. Então, uma cidade que tinha já no tempo do apóstolo Paulo 75 mil pessoas. Antes era 100 mil pessoas. Então, já no tempo do apóstolo Paulo, 75 mil pessoas, mesmo assim, não deixava de ser um tamanho muito grande, né? Essa cidade começou a cair com a implementação da rota, né, que é chamada a rota postal, que iniciava ali na cidade de Éfeso, saía de Éfeso e terminava em Colossos. Em Laodiceia, perdão. De Éfeso a Laodiceia. Passava por 7 cidades. Inclusive, as 7 cidades é aquela citada lá em Apocalipse. As 7 igrejas. Né? Então, essas 7 cidades eram movimentadas com essa rota postal dos romanos, aonde os colossenses ficaram de fora. Então, essa cidade sofria influência muito grande do gnosticismo grego. Né? Então, tem uma influência muito gigante dentro daquela cidade, que é o gnosticismo grego. Para você entender melhor, são várias religiões, né, que eram ensinadas na igreja, o que chamamos de heresia colossai. Né? A heresia colossai era várias religiões, várias crenças que estavam adentrando na igreja e trazendo influência, tentando, de uma certa forma, derrubar ou misturar a palavra, o cristianismo, a crença, né, em Jesus Cristo. E aí essa junção de vários pensamentos também estava dentro da igreja, de vários pensamentos, filosofias, estava se instalando dentro da igreja. Isso era a cultura entrando dentro da igreja, o qual o apóstolo Paulo precisaria combater também, assim como ele faz na igreja de Corinto e em tantas outras igrejas. Né? A cultura ela tem uma influência, de uma certa forma, muito grande, a qual, se não tomar cuidado, ela quer distorcer e mudar o que as escrituras afirmam. Essa é uma área que Paulo trabalha muito, que dá muito trabalho para desconstruir algumas crenças erradas, algumas crenças que as pessoas crescem ouvindo, está totalmente errado das escrituras, e o apóstolo Paulo, ele ministrando a palavra para poder combater, orientando a igreja para poder combater e destruir essas fortalezas que são criadas e construir fortalezas segundo as escrituras. Né? Então, além das filosofias, misturaram com alguns conceitos judaicos também. Então, os conceitos judaicos dentro da igreja, filosofia, várias religiões. Então, essas doutrinas elas influenciavam de uma forma muito forte na cidade. Então, o pensamento da cidade era dessa forma, não de uma forma cristã. Né? Então, o que acontece? O propósito da carta era apresentar os valores do reino de Deus. Paulo aqui ele vai tratar na carta mostrando os valores do reino, da crucificação, da remissão, da posição de um povo eleito em Cristo Jesus. Então, fundamentar, né, esses valores do reino de Deus naquele povo, aos colossenses. Era necessário fundamentar, estabelecer, alicerçar na doutrina, segundo as Escrituras. Aí o que estava acontecendo? Estava entrando na igreja, né, esses conceitos filosóficos, judaicos, essas heresias que estavam implementando ao cristianismo. Aí é onde está o problema maior. Eles queriam misturar, da forma que eles misturaram as suas religiões, filosofias, queriam agregar isso ao cristianismo também. Não, vamos juntar aqui. E está tudo bem. Aí Paulo vai tratar isso, né? Então Paulo, de uma forma muito intensa, ele ensinava os valores do reino para não serem influenciados. Ou seja, a influência da cultura aquele povo já tinha. E muito. Então Paulo vai tratando alguns pontos
para que tirar essa influência deles e trazer a olhar para Cristo, a estar estabelecido no que é puro, no que é verdadeiro, no que é as Escrituras, que é o poder de Deus. Amém? Então, a ministração, quando ela é dada para você, ela vai fazer uma grande transformação. Mudança de crença, cultura, né, pensamentos, alinhando ao propósito de Deus, alinhando para o louvor da glória de Deus, uma dependência de Deus, né, está estabelecido nessas verdades. Então, o maior trabalho que Paulo tinha era estabelecer essas verdades, porque aquele momento que ele estava ali ensinando, mas ouviu que havia uma cidade inteira que estava crendo de forma errada, que queria agregar isso ao cristianismo. Então, eu estou dando essa introdução para você, porque é para você entender e ficar mais claro quando a gente for para o texto. Quando a gente vir aqui para o texto, você vai compreender por que Paulo estava falando algumas coisas. Então, ele já indica que as falsas doutrinas tinham chegado até ali, aonde? A Laodiceia. Como o desejo dele era, como já diz aqui no verso 1, olha, eu gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. Tão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses, ou seja, não estava só nos colossos, mas essas heresias, essa crença de forma errada já tinha chegado até a Laodiceia. Ele disse, então estenda essa carta para lá também, é necessário para que eles tenham a mesma visão, a mesma junção e que tratem esses pontos que é necessário, né? Por vós, pelos laodicenses e por quando não me viram face a face. Aqui no verso 1, 2 e 3, Paulo deseja que as igrejas fossem unidas. A igreja ela unida, ela começa de uma certa forma, ter uma firmeza maior no que é puro, no que é verdadeiro nas Escrituras e poder combater de fato o que estava querendo se estabelecer dentro da igreja. Veja verso 2, para que o coração deles sejam confortados, vinculados juntamente em amor. Olha o desejo de Paulo, que eles fossem unidos, né, por laços de amor, para que enfrentassem a esta heresia, para que se animassem uns aos outros e permanecer fiéis no plano de salvação de Deus. Permanecer fiel no plano de salvação de Deus, seria necessário que eles se unissem para que eles, levando a palavra, sendo tratados nessa palavra, pudessem combater essas heresias a qual estava se levantando dentro da igreja. Veja que ele diz no verso 2, né? Para que com o coração deles sejam confortados, com vínculo juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento. Olha como é precioso. Eles tenham toda a riqueza da forte convicção no entendimento. É uma riqueza você ter convicção no conhecimento, no entendimento da palavra, do que é dado, do que é precioso. Essa convicção essa convicção do entendimento, da compreensão, né, plenamente do ministério de Deus, Cristo, faz com que mantenha a igreja alicerçada, firme, constante e combatendo essas heresias. Amém. Quando você senta para ouvir a mensagem expositiva das Escrituras, ela vai fazer isso com você. Amém. Vai estabelecer você, para que você continue firme, perseverando, avançando, e você não vai ouvir qualquer coisa e você não vai receber qualquer coisa. Né? As heresias você vai notar de longe, vai perceber de longe. Por quê? Porque a palavra está nos tratando, está nos ensinando, está abrindo os nossos olhos, para a gente compreender essa área, para que a gente não possa possa acabar desfalecendo na fé. Né? A falta da palavra faz com que a gente acabe caindo. Né? A falta do conhecimento faz com que a gente deixe de avançar e acaba retrocedendo. Mas a palavra trazendo conhecimento, convicção, é outro nível. Você precisa ter convicções de quem é o seu Deus, em que você crê, de fato, nas Escrituras, para que você possa avançar. É necessário nos tempos de hoje. Os tempos de hoje está ficando ainda mais difícil com relação à verdade das Escrituras. Né? Muita coisa trabalha contra.
a pregação verdadeiramente das Escrituras. Eu não sei se você já está sabendo, mas estão tentando atualizar a Bíblia, essas Bíblias online. Já estão atualizando, vão mudar tudo aí. E aí? E as convicções? Vai acabar no seu coração. Sabe onde vão chegar? Aqui, ó. Vão acabar destruindo isso aqui. A gente precisa estar convicto do que Deus tem para nós, de quem somos nós, nossa posição em Cristo Jesus, de onde você vem e para onde você vai. Amém, amados? Convicção, está forte convicção no entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Opa, olha o segredo, amados. Tem um tesouro, esse tesouro da sabedoria está nele. Ou seja, na palavra. Que sabedoria? Busca o Senhor, busque conhecer o Senhor. Busque conhecer a palavra. Busque entendimento e compreensão. E você vai receber esse tesouro precioso. Aleluia. Precioso que está nele. Amém? Conhecimento está chegando em nome de Jesus. Então, ele diz o verso 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? Esse é o primeiro problema que Paulo já vai tratando aqui. Ele diz, olha, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falaz. Está dizendo, olha, você tendo o tesouro precioso, a sabedoria, o conhecimento de Deus, você sendo convicto dessas verdades, você tendo entendimento, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Você tendo essas convicções, você não é enganado facilmente. Sem a palavra, é rapidinho você ser enganado por falta de conhecimento. Eu confesso para você, deixa eu confessar alguma coisa para você. Eu não sou muito bom em conhecer o que é um celular original e o que não é original, não. Sabe? E eu me lembro uma vez, eu feliz da vida comprei um Nokiazinha. Original. Aí eu lá no trabalho com esse celular, né? Aí chega um rapaz logo quando tava surgindo o celular touchscreen. Bonitão, amarelinho, bonito. Ó, Maciel. Vixe, me animei demais. Pô, já trocar, olha só. E o cara é interessado em trocar. Eu digo, mas esse cabelo é doido. Quer me trocar, mas um negócio, né? Então, aí fiquei animado e troquei o celular. Cheguei em casa, minha esposa conhece bem o celular, bem mais do que eu. Aí eu cheguei em casa, Elma, troquei aquele celularzinho, né? Por um touchscreen e tal. Ela de longe olhou e disse, meu filho, isso é falso. Aí eu digo, eu não acredito. Sério? Ela, quem vai olhar aí atrás, abrir e tal. Vixe, totalmente passar longe. Sabe o que é isso, mano? Falta de conhecimento. Aí pega, seu besta. Trocar um celular bom por um que parece melhor. Ou seja, a falta de conhecimento, amados, quando você se depara com algo muito bonito, muito eloquente, parece verdadeiro, parece puro, às vezes não é. E você é enganado facilmente. Por quê? Porque não conhece. Aí onde Deus, ele chama o seu povo, chama a sua igreja a buscar e conhecer. Quando a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a sua força, está falando de conhecimento das Escrituras. É o conhecimento dele que é a sua força. É a alegria do Senhor. Ele se alegra quando você busca em conhecê-lo. E aí você não é enganado, mesmo que pareça algo bonito, eloquente, né? Porque a filosofia, ela tem uma aparência muito conhecimento. Na verdade, Paulo aqui ele não está tratando exatamente a filosofia, mas é a forma que eles praticavam, né? Essa filosofia, o que era ensinado em si. Aí, tá, o engano aparecia. Vamos lá. 4 e 5, verso 4 e 5. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui, olha. Eu posso não estar presente no corpo, mas em espírito. Mas estou verificando, tomando cuidado, tendo zelo com vocês, aplicando o que é puro e o que é verdadeiro, chamando a você a entender o que é de fato o reino de Deus e a preciosidade, para que mantenha as coisas em ordem, a firmeza da vossa fé.
Em algumas cartas ele diz assim, eu vou repetir de novo o que eu já preguei. É necessário que eu fale de novo. Ou seja, para impregnar de fato o que é puro e o que é verdadeiro. Então, o que acontece? O primeiro problema, lá na igreja. Eles insistiam que era importante o conhecimento secreto estava escondido para a maioria dos crentes. Ou seja, havia um conhecimento secreto, mas que estava escondido para os crentes. Era o que eles estavam ensinando na igreja. Aí Paulo, sabe o que Paulo diz? Paulo já manifestava dizendo que Cristo nos provê todo o conhecimento que necessitamos. Era exatamente ao contrário. É mistério, é segredo para os cristãos. Não é para você conhecer. Paulo disse, é exatamente ao contrário. O mistério já foi revelado, mas o véu foi rasgado. Em Cristo Jesus. Então o conhecimento chegou. Então Paulo dizia assim, olha, Deus provê. O conhecimento é necessário. Todo conhecimento necessitamos conhecer Cristo Jesus. E eles, não precisa. E Paulo, precisa sim. Conhecer. Como vai chegar a convicção? Como vai chegar a entendimento? Como você vai ter convicção pela fé em Cristo se você não conhecer? O próprio Deus ele se deixou conhecer até onde ele quis. Ele é soberano. Deus se deixou você conhecer ele. A Bíblia diz em Romanos 1 que ele deixou você conhecer ele por meio da natureza. Por tudo que foi criado, ele se mostrou para você. Pela natureza, você olhar para a natureza, você vai ver que tem um ser criador por trás de tudo isso. Como a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, que ele se revelou de muitas formas, de muitas maneiras, mas nos últimos tempos se revelou através do Filho. Ou seja, busque conhecer o Filho e você vai conhecer o Pai. Conhecendo o Filho, você vai entender o propósito do Pai. Com a sua posição em Cristo Jesus. Ou seja, Deus revela, ele não vai ocultar para os seus, para as suas ovelhas, para os seus filhos. Então, Paulo, olha, precisa de conhecimento de fato. Outro problema, ele ensinava que o corpo era maligno. Olha, o corpo de vocês são malignos. Aí Paulo diz o quê? Paulo declarava que Deus mesmo se fez carne. Ele se fez carne, ou seja, encarnou-se a carne, ou seja, encarnou-se em Cristo, o próprio Jesus. Deus, Jesus se fez carne, se fez homem, 100% homem. E havia santidade nele. Por quê? O que acontece? Quando eles diziam que o corpo era maligno, e isso negava Cristo em forma de humano, de pessoa também. Não, isso aí não. Ele é só espiritual, então. Negava essas verdades. Paulo declarava que Deus mesmo se fez carne, que não outro problema, vamos lá. Versos 6 a 7. 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Recebeu Jesus? Anda nele. Amém. Como é que eu vou andar nele? Conheça ele e ande segundo a sua vontade. A Bíblia diz, amados, que antes não éramos escravos do pecado, vivíamos para o pecado, praticava o pecado, nossos membros eram para o pecado, porque eram escravos do pecado. Mas a Bíblia diz em algumas versões que agora somos escravos de Cristo. Amém. Se somos escravos de Cristo, os nossos membros, nós fomos chamados para servir, para adorar Ele. Em verdade, né? Ou seja, uma nova criatura. Então, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Vamos lá. Aceitar Cristo como o Senhor de sua vida já é o começo de andar com Ele. Confessar Jesus. Esse já é o passo. Como é que eu confesso Jesus? Sendo convencido pelo Espírito Santo. Quando você abre a sua boca e confessa Jesus, você já foi convencido pelo Espírito Santo da justiça, do pecado, do juízo. Deus abriu seus olhos, abriu sua mente, para que você possa olhar para a cruz, olhar para Jesus. E feliz é aquele que Deus faz isso. Que a maior condenação que Deus pode fazer com o homem é deixar ele à vontade nos seus pecados.
Essa é a maior condenação que ele pode fazer, é deixar o ser humano à vontade. Então, se Deus não deixa você à vontade, louve a Deus por isso. Amém. Louve pelo incômodo do coração. Louve pelo incômodo que você sente espiritualmente e eu preciso desse Jesus, urgentemente. Porque aqueles que não são incomodados, aqueles que são deixados à vontade, para eles só tem o inferno. Mas, pela sua misericórdia, pelo seu sangue precioso e pela cruz, ele chama um povo. Ele incomoda um povo espiritualmente, de fato. Quebranta esse povo, né? Que são chamados de eleitos de Deus. Então esse povo é incomodado como e vem, é a ovelhinha colocada aqui no ombro e vem para cá, meu filho. Seja cheio de vício, seja lá onde estiver, que a Bíblia chama do império das trevas, ele tem trazido um povo para a luz. Se alegre porque hoje você vive na luz e não mais nas trevas. E alguém te buscou. E você confessou Jesus. Ah, eu confessei porque eu quis. A Bíblia diz que o querer realizar no coração do homem, quem faz é ele. Então até isso é Deus que faz. Colocou uma medida de fé no seu coração. Quando eu olho para essas verdades, pastor, eu fico vendo a nossa tamanha fraqueza. Somos tão fracos nesse sentido que a gente não tem condição de ir até Deus, que ele coloca a medida de fé, tem que convencer o coração, mudar o coração, trocou o coração de pedra por um mole, a Bíblia diz, para que a gente possa se voltar para ele. É um povo morto nos seus delitos e pecados. Assim como Efésios, capítulo 2, 1 diz ali, né? Que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Graças a Deus porque ele nos deu vida. E ele chamou, você crê, servindo ao Senhor. Olhou para Jesus, né? Mas deve continuar seguindo os seus líderes para arraigar-se, edificar-se e fortalecer a sua fé. Não é só confessar Jesus. Você precisa continuar ouvindo sua liderança, que é o seu orientador, que é o seu pastor, aquele que te alimenta, aquele que tem zelo. O apóstolo Paulo aqui está aplicando essas verdades. A Bíblia mostra aqui que é pôr um zelo à igreja de Colossos. É pôr um zelo na fé. Aonde ele chega a dizer que eu estou só aqui, avaliando, tomando cuidado, vou aplicar de novo essas verdades. É um zelo para com vocês, é um zelo para a sua fé, para que você continue avançando. Então, para que você continue crescendo, você precisa estar ouvindo, servindo, envolvido. Aí é onde a gente precisa receber do nosso pastor. A igreja de Corinto fazia o quê? Estavam negando o apostolado, negando o apostolado do apóstolo Paulo, negando a sua pregação, a sua ministração, e isso era um problema lá também. Né? Aí Paulo, olha, preciso continuar ouvindo. Eu estou aqui com zelo a vocês, para vocês continuar avançando. Esse continuar avançando, por quê? A influência, como era grande na cidade de Colossos, o que acontecia? Se parasse um pouquinho, eles começavam a inclinar pela cultura que era muito forte e estava impregnada naquele lugar. Lembra que a Bíblia diz que se a gente parar de ouvir, até o que já ouvimos a gente esquece? A gente precisa estar constantemente se alimentando. Eu acredito que é por isso que você está aqui hoje. Sim. Né? Como o café, almoço e janta a gente precisa para manter o nosso corpo físico, a gente precisa estar ouvindo para se manter espiritualmente de pé. Né? Ouvindo, se alimentando e cada vez mais se fortalecendo no Senhor e trazendo convicções das Escrituras, convicções do que Cristo fez por você e para onde você vai. Né? Você pode viver para Cristo, né? Como? Dedicar a sua vida e submeter-se à vontade dele. Como eu posso viver para Cristo? Como eu posso viver? Se submetendo à vontade dele. Dedicando a sua vida para ele. Tem uma passagem que a Bíblia diz assim que é dar a vida, né? Em prol dele. Dedicar-se. Então, se submetendo à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Pode ter certeza que a vontade de Deus vai eliminar quase todas as suas vontades, o que o nosso achismo, que a gente quer. A vontade de Deus ele é totalmente paralelo, na verdade, às nossas vontades. É por isso que praticamente 80% das nossas orações às vezes não são ouvidas. Porque tem mais nossa vontade do que a vontade de Deus. A Bíblia diz que, tanto que a palavra diz, mas se a gente orar e pedir a Ele, tudo Ele dá, né? Mas Ele dá para a glória dele, conforme a vontade dele.
né? Pedindo a Ele, e ali Ele está prontamente para lhe dar. Sim, dá, se for para o louvor da glória dEle. Nem tudo que pedimos é para o louvor da glória de Deus, e sim para saciar os nossos desejos e as nossas vontades. Ou seja, a gente precisa o tempo todo se submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus é negar-se a nós mesmos. Eu costumo dizer que a briga não é com Satanás, mas é com as nossas vontades, com o nosso eu, o nosso interior. Muito mais forte, brandando. A carne falando uma coisa, o espírito falando outra. Paulo diz lá no capítulo 7 de Romanos, ele diz assim que eu sei que a lei é santa, né, é justa, mas quando eu vou agir, aí eu erro. Ou seja, se submeter à vontade de Deus, amados, é muito melhor do que a nossa própria vontade. Por isso que precisamos estar orando ao Senhor, para que a gente possa compreender se de fato é a vontade dele. E muitas das coisas a gente erra por achar e atribuir, não, é a vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus? Em algumas decisões que a gente toma, às vezes quebra a cara, se espernia, né? Vamos lá. Procurar aprender sua vida e de seus ensinos. Né? O ensino da palavra, está procurando sempre aprender e ouvir a palavra para que você possa servir ao Senhor. Buscando conhecimento, ouvindo, entendendo, compreendendo para avançar. E isso vai tornar você um cristão mais firme e convicto. Amém? Você não só é firme e convicto, como você vai combater essas heresias que podem estar chegando e batendo na sua porta, a qual não faz nem sentido, na verdade, né? Procurar aprender, mas tá se dedicando, ensino que é oferecido da palavra, se dedique nessas verdades, para a glória de Deus. Ele diz, olha só, andai nele, né? Verso 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Paulo aqui ele usa a ilustração, né, de estar arraigados a Cristo, assim como os novelos recebem nutrição do chão através de suas raízes, recebemos a fortaleza de Cristo. Ele está dizendo assim, olha, como uma planta no chão, cheia de raízes, ali bem fincadinha no chão, sugando dela e firmes. Assim precisamos estar recebendo de Cristo, recebendo da palavra, para que a gente possa continuar de pé e continuar firme. Amém, amém, amados? Amém. Pastor, quer continuar firme, avançando, o que é que eu faço? Continue ouvindo. Né? Firme, apregado, arraigado, colado. Se você pode colar no seu pastor, amado, cole. Eu tive o privilégio de infelizmente, só 3 anos e meio estar bem pertinho dele. Vocês são muito abençoados. Né? Hoje eu sou ricamente abençoado pelo pastor Cleciano, quando ele sempre me dá a palavra, mas naquele tempo ainda foi outro nível. Estava pertinho, 3, 4 horas da manhã, a noite inteira ali, ouvindo a palavra. Sabe, saía de 4 horas da manhã lá de casa, vindo para cá, mas deixava a palavra. Ou seja, nos firmando. Aleluia. E é necessário a gente continuar ouvindo, entendendo, nos fortalecendo em Cristo Jesus. Para que a gente não possa esquecer de algumas coisas. Para a gente não poder esquecer da nossa identidade. Esse é um problema. Esquecer da nossa identidade, aí é um problema gigante. Identidade de qual que eu falo? Que você é filho, que você é amado, que você é justificado em Cristo Jesus, que você é um eleito, que você foi escolhido antes da fundação do mundo, que Ele morreu por você lá na cruz, te lavou, te regenerou, deixou você mais branco do que a neve, que você é a noiva de Cristo, adornada, sabe? Isso faz com que você fique de pé e tenha bom ânimo. Aí onde faz você compreender também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, está tudo cooperando e colaborando. Por quê? Porque eu sou filho amado, não perca a minha salvação, porque a obra foi de Cristo, lá na cruz. Traz convicção e faz você olhar para o futuro. Que futuro é esse? Cristo está voltando. Aleluia. O qual me garante o céu. É Cristo que garante o céu lá na cruz. E não as nossas obras. Então, está fortalecido, sugando as Escrituras. Amados, aqui está a melhor comida. É a palavra, a qual nos instrui, nos ensina. Verso 8. Cuidado que ninguém
vos venha enredar com suas filosofias vãs, sutilezas, conforme a tradição dos homens. Quando ele diz cuidado que ninguém vos venha a enredar, assim, a escravizar você. Cuidado para você não ser escravizado por mentiras, achando que é verdade por ser bonito. Filosofia, outras religiões atreladas ao cristianismo, ele vai dizer o seguinte, vai tomar a posição de que não só Jesus salva, mas outras formas, outros meios e outros caminhos que te levam à salvação. Não existe isso. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, Jesus disse. Não há outra forma, nem outro meio, a não ser olhar para a cruz, olhar para Jesus. Então não existe outros meios, outro esforço. O que eu posso fazer para ser salvo? Creia somente. Amém. Creia somente. Então Paulo aqui, ele falando no verso 8, ele escreve contra qualquer filosofia de vida apoiada sozinho em ideias humanas. As ideias humanas, que é o que estava aqui sendo introduzido aos poucos dentro da igreja, que vinha pela cultura lá de Colossos, era o que estava querendo fazer com que a igreja desandasse. Né? Aí ele falando e orientando por Epáfros, né? Que provavelmente foi o pastor de lá, ao qual trouxe algumas verdades, como estava acontecendo lá, e Paulo, então vamos tratar aqui. Cuidado para não ser escravizado, amados, em nome de Jesus, por essas filosofias, ideias criadas por homens. O homem nessa área ele é muito criativo. Mas muito criativo para negar a Cristo, para negar a cruz. Né? Tem forma de poder, tem todo uma maquiagem, mas não funciona. Não funciona. Vamos lá, verso 9. Aliás, ainda no verso 8. Com filosofia vã, sutileza, conforme a tradição de homens. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quando é que você vai compreender, Tásio? Quando é que você vai compreender o que é rudimentos do mundo e o que Cristo nos orienta a fazer? Conhecendo o que é de fato Cristo, né? E as suas verdades. Isso faz com que você tenha os olhos abertos e enxergue algumas coisas e, opa, não é bem assim não. E rejeite algumas coisas, né, que tem cercado. Verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja que Paulo diz, olha, é nele que habita toda a plenitude da divindade. Ele estava aqui mostrando para os Colossos que a divindade, trazendo o conhecimento da divindade de Jesus, de Deus, é nele que habita todo o conhecimento, toda a sabedoria, e não no gnosticismo, no caso, em outros meios, em outras formas, em rudimentos judaicos para servir a Deus. Não funciona, Paulo diz. É nele que está a divindade. É nele que está a salvação. É nele que está a convicção. É nele que você precisa estar fitado, focado. Né? O alvo. Me esquecendo das coisas que ficam para trás. Eu vou avançando para um alvo, que é Cristo Jesus. Nele toda a divindade e toda a plenitude. Uma vez, né, aqui no verso 9, Paulo está falando aqui que uma vez mais Paulo enfatiza a divindade de Cristo. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Significa que toda a totalidade de Deus estava no corpo humano de Jesus Cristo. Toda a totalidade de Deus estava no corpo humano, estava em Jesus. Porque eles diziam que o corpo humano era maligno, né? Eles olha, Deus, a totalidade de Deus estava em Cristo Jesus, no corpo humano. Verso 10, ele diz, também nele estáis aperfeiçoados. Oh, glória. Também nele estáis aperfeiçoados. Amados, o aperfeiçoamento. A cada vez que você vai ouvindo, você vai sendo aperfeiçoado, moldado por Deus. Deus vai nos moldando segundo a vontade dele. E ele molda segundo as Escrituras. Quando de repente vai perdendo a forma, o vaso quebra. Jeremias, né? Faz outro vaso. Quem faz é o oleiro. Ele é o nosso oleiro. Ou seja, ele vai quebrar a gente quantas vezes for preciso. E refazê-lo conforme a vontade dele. Compreende isso, amados?
Quando conhecemos Jesus Cristo, né, não precisamos procurar deuses por meio de outras religiões, cultos ou filosofias não bíblicas, como estavam fazendo os colossos. Conheceu Deus? Você não precisa procurar outros meios. Você não precisa procurar outras formas. Você não precisa criar amuletos ou isso e aquilo. A Bíblia aberta num salmo, num canto aberto em um lugar, ela não serve para nada. Se não houver compreensão, se não for lida, se não for anunciada. Amados, a palavra anunciada, ela é o poder de Deus. Agora a Bíblia simplesmente aberta em um lugar, exposto lá, ela não vai fazer simplesmente nada. Não passa de um livro. Então, é a compreensão, é conhecendo a Cristo, que vamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Aperfeiçoados dia após dia. Pode ter certeza que desde o dia que você confessou Jesus, eu acredito e creio que houve um grande crescimento na sua vida até hoje. Amém? Amém? Ou você continua nas mesmas práticas desde o dia que você confessou Jesus? Se você continua nas mesmas práticas, então não houve crescimento. O que eu estou querendo dizer para você? Amados, não estranhem as mudanças que vai acontecendo segundo as Escrituras. É conhecimento, é crescimento chegando. Paulo diz assim, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Coisa que a gente não pratica mais, já que cresceu. Né? E a palavra tem nos aperfeiçoado na verdade, moldado segundo a vontade de Deus. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Né? Ele está acima de tudo. De tudo e de todos. É o único meio, a única forma de chegar até Deus. Amém? Está sendo aperfeiçoado pela palavra? Amém. Continue sendo aperfeiçoado por ela. Continue nessa firmeza, continue avançando. Sem deixar que a cultura ou falsos ensinos queira tirar você do foco, Jesus. Hoje tem muitos meios e muitas formas de querer tirar o seu foco. Liga a TV que você vai ver. Né? Aonde você vai, a cada esquina, pode ter certeza. Propósito diferente, ensino diferente, é um outro evangelho, é um outro espírito, né? É um outro Jesus e não das Escrituras. Tá cheio. Tá cheio de gente que tem fé por aí. Mas fé em quê? Né? Que o segredo é fé em quem? Aonde a palavra leva você para Jesus. Focado nele, somente nele. E você vai prosperar e muito. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude a compreender essas verdades. Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus. Pela tua palavra que é dada aos nossos corações. A tua palavra, Pai, que transforma mentes. Que destrói fortalezas criadas pelo mundo. E constrói, Pai, fortalezas segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, Pai. Graças te damos, Pai, por mentes renovadas, para o louvor da sua glória, fazendo, Pai, o teu povo avançar em nome de Jesus, vivendo os milagres do Senhor, dia após dia, perseverando, um povo constante, Pai, na fé, para a honra e glória do teu santo nome. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou pela cruz, pelo sangue, para o louvor da sua glória. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para o louvor da sua glória. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, para o louvor da sua glória. O Senhor nos chamou de filhos e filhos amados, Pai, para o louvor da sua glória. O Senhor nos selou com o Espírito Santo, para o louvor da sua glória. Ah, Pai, te damos graça em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, Pai, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja amada? Amém. Deus é bom, Deus está com a gente, viu? Amém. Pra cá, pastor. Muito grato, viu, amados?